Oséias capítulo 13, versos 1 ao 16, diz assim a palavra do Senhor. Quando falava em Efraim, havia tremor, o exaltado em Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todos obras de artifícios, e dizem: sacrificai a eles. Homens até beijam bezerros, por isso serão como nuvens de manhã, como orvalho que se passa, como palha que se lança da eira, e como fumaça que sai por uma janela. Todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Quando tinham pasto, eles se fartaram, e uma vez fartos, ensoberbeceu-lhes o coração. Por isso se esqueceram de mim. Sou, pois, para eles como leão, como leopardo, espreito no caminho, como ursa roubada de seus filhos. Eu os atacarei, lhes romperei a envoltura do coração, e como leão ali os devorarei, as feras do campo os despedaçarão. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Onde está agora o teu rei, para que te salve em todas as tuas cidades? E teus juízes, dos quais disseste: dá-me rei e príncipes. Dei-te um rei na minha ira, e tu tirei o meu furor. As iniquidades de Efraim estão atadas juntas, o seu pecado está armazenado, dores de parturiente lhe virão. Ele é filho insensato, porque é tempo e não sai a luz. Ao abrir-se da madre, eu os remirei no poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento nenhum. Ainda que ele viceja entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor subindo do deserto, e secará a sua nascente, e estancará a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Até aqui a palavra de Deus. Amém. Meus irmãos, no texto em apreço que nós temos aqui, estaremos falando sobre o castigo inevitável. O castigo inevitável sobre Israel. Israel cavou a sua própria cova e caiu sobre ela. O capítulo 13 vai seguir a mesma lógica do capítulo 12, do qual nós vimos anteriormente, em outra oportunidade, onde Efraim aqui, meus queridos, é a tribo que representa o reino do norte, é a maior tribo do reino do norte, e Efraim vai colher justamente a sua semeadura. O juízo inescapável está às portas de Efraim. O povo fechou seus ouvidos aos profetas, fechou seus ouvidos a Deus. Os avisos do Senhor eles não ligaram, e todas as trombetas de Deus eles não se importaram. Agora o castigo é inevitável. Esse texto aqui é o clímax da profecia de Oséias sobre o juízo de Deus em Israel, meus irmãos. Por isso, vamos prestar atenção, vamos ouvir da palavra do Senhor. Aquelas suas preocupações, aquelas suas angústias, deposite ao Senhor. Não esqueça, mas deposite ao Senhor. Faça com que os irmãos hoje escutem e ouçam a palavra do Senhor. Se estiver apertado e ao banheiro, segura um pouquinho para ouvir a palavra do Senhor, né? Se quiser beber água, tem ali o bebedouro que a gente colocou justamente para isso, para que as mãos não comecem a sair, né? Mas justamente vamos prestar atenção e ouvir a palavra do Senhor por intermédio do profeta Oséias aqui. E aqui, meus queridos, o livro de Oséias, nós temos visto até então Oséias descrever Israel como uma esposa infiel do Senhor. No início do livro nós vemos justamente a comparação da história pessoal de Oséias com a história de Deus e Israel, onde Oséias ele se casa com uma prostituta, e assim como Deus
faz uma aliança com um povo idólatra, um povo que seguia e amava outros deuses. Oséias amou sua esposa, mas a sua esposa foi infiel a ele e o traiu com diversos homens, semelhantemente a Israel. Da mesma forma, Deus amou Israel. Deus amou a Israel, mas Israel trocou o Senhor pelo culto a Baal. Israel trocou o Senhor, Deus vivo e verdadeiro, pelo culto aos deuses falsos. Israel desprezou o amor de Deus, chafurdou-se no pecado, se lambuzou no submundo das trevas. Mas mesmo diante da rebeldia de Israel, meus irmãos, vimos como Deus ele é amoroso, como Deus é bondoso, gracioso. Israel colherá o que plantou, assim como nós colhemos o que plantamos. Mas Deus, com o seu amor incondicional, o seu amor incompreensível, meus irmãos, justamente a nossa mente limitada, que não entende tamanho amor, Ele restaura o povo de Israel. Hoje somos o Israel de Deus. Por meio de Israel veio o nosso Salvador. Por meio daquele povo veio Cristo Jesus. E por isso nós temos salvação, irmãos. O capítulo 13 aqui é uma consequência direta do que acontece no capítulo 12. Israel rejeita a graça de Deus, que vimos no capítulo 12. Israel rejeita o amor de Deus. E como consequência dessa rejeição, vem um cativeiro. Vem justamente o juízo, o castigo. O juízo divino, então, é inevitável para o povo de Israel. E Oséias destaca aqui 5 verdades que a gente precisa entender aqui e fazendo a reflexão. Primeiro aqui se encontra no verso 1 ao verso 3, mostrando aqui o abandono da fé, a apostasia que vai desembocar em tragédia. A segunda verdade encontra no verso 4 ao verso 8. Por isso eu digo aos irmãos, não vejam suas Bíblias. Vamos observar o texto bíblico, que mostra aqui no verso 4 ao 8 a ingratidão de Israel, e essa ingratidão vai produzir justamente desastre. A terceira verdade aqui no verso 9 ao verso 11 mostra que a confiança na carne, ela não pode salvar no dia da calamidade. Ou seja, confiar no seu próprio braço não vai te salvar no dia difícil. A quarta verdade, do verso 12 ao 14, vemos que o pecado não abandonado, o pecado armazenado, esconder-se do pecado, produz morte. E por último, a quinta verdade, do verso 15 ao 16, vemos que o sucesso sem Deus é pura ruína, é completa destruição. Então vamos examinar essas verdades e trazer algumas aplicações para as nossas vidas, meus irmãos. Primeiramente, vemos o profeta acusando Israel aqui no verso 1, que é justamente da apostasia. Veja o verso 1. Quando falava Efraim, havia tremor. Foi exaltado Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Então percebemos aqui nesse versículo, no início aqui, a importância da tribo de Efraim, meus irmãos. Foi a tribo mais numerosa, mais poderosa das 12 tribos de Israel. E chegou a representar toda a nação do norte. Por isso o profeta, ao falar de Israel, ele fala diretamente a Efraim, como sendo o representante do rei do norte. E esse uso de representação, ele acontece aqui nesse livro 36 vezes. E aqui, entretanto, o uso aqui não é falando sobre Efraim sendo representante do reino do norte, mas literalmente falando da tribo de Efraim. Ele está falando dessa tribo tão importante, porque Efraim era uma das tribos mais respeitadas em Israel. Quando falava, Efraim era ouvida. Quando falava, todos tremiam. O próprio Oséias, ele diz, quando falava Efraim, o que é que havia? Tremor. Todo mundo tremia diante de Efraim. Os homens respeitavam o poder de Efraim, do prestígio de Efraim. Efraim tinha uma presença impactante sobre todas as outras tribos, a ponto de existir tremor quando eles falavam. Então, no auge da glória de Efraim, tudo quanto ele tinha de fazer, de falar, os homens estremeciam. Isso é interessante. E Efraim era uma das mais importantes tribos de Israel, como diz no primeiro versículo. Exaltado em Israel. Efraim era exaltado em Israel. Josué era da tribo de Efraim. O rei Jeroboão I era da tribo de Efraim.
O tabernáculo foi colocado em Siló, que ficava em Efraim. Depois da morte do rei Saul, os efraimitas recusaram se submeter ao governo de Davi. E quando o reino do norte foi estabelecido, os efraimitas eram tão poderosos que o rei foi confundido com o reino de Efraim. Então muitas vezes, como eu falei já, o profeta, em vez de falar Israel, fala Efraim. Mas em vez de Efraim se manter fiel ao Senhor, meus queridos, ser grato por tamanha honra, por tamanha glória, Efraim trocou Deus por quem? Por Baal. Com seus recursos materiais, com seu prestígio político, Efraim se esqueceu de Deus, a fonte do seu poder. E sua idolatria, longe de promovê-lo, foi a causa da sua morte espiritual. Todo o poder de Efraim foi destruído, foi quebrado. O pecado carrega a semente da morte, meu querido. O pecado carrega a semente da morte. Por isso, no fim do versículo, o profeta diz que Efraim morreu. Efraim está morto. Efraim semeou o pecado. Efraim cultivou o pecado, irrigou o pecado e colheu o quê? Morte. Morte. Morreu nos seus delitos e pecados, como diz o apóstolo Paulo. Se há algo que me intriga aqui no curso da história da humanidade, como historiadores, queridos, é a instabilidade do homem. A instabilidade do mundo. Os historiadores podem apontar por diversos motivos econômicos, políticos, sociais, para explicar as mudanças que transformam os gigantes de uma época, como o Egito, como a Babilônia, como a Síria, em meros textos históricos. Cadê a Babilônia? Cadê a Síria? Está na história. E aqui, meus irmãos, nem as mudanças de poder da Síria, do Egito, nem os conflitos internos foram responsabilizados por esse triste fim de Efraim, mas sim uma mudança muito mais interior, muito mais profunda dentro da mente de Efraim. Eles mudaram o quê? De Senhor para Baal. Adoraram, deixaram de adorar a Deus para adorar Baal. Naquela altura, meus irmãos, Efraim morreu, assim como Adão. Adão, quando comeu do fruto, ele morreu. Não literalmente na hora, mas ali ele iria morrer. Um dia ele ia morrer. Estava vivo, andava como um morto-vivo. E assim também era Efraim, um morto-vivo. Vivo para as coisas do mundo, mas morto para as coisas de Deus. Insensíveis às coisas de Deus. Efraim alimentou a sua idolatria. Se afundava ainda mais no pecado, dedicou tudo o que tinha de melhor, usou seus tesouros, empregou seus melhores artistas para especializar a fazer ídolos. Veja o verso 2. Agora pegam mais e mais, e da sua prata fazem imagem de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todos obras de artifícios, e dizem: sacrificai a eles. Homens até beijam bezerros. Aqui nesse verso nós vemos a cegueira de Efraim. Quanto mais se aprofundavam no pecado, quanto mais se prostravam diante dessas imagens, diante desses ídolos, que eles mesmos fabricavam, meus irmãos, mais distante do Senhor eles ficavam. O absurdo aqui descrito por Osés é tão grande que ele toca aqui, coloca um tom de sarcasmo o que ele diz aqui. É mais ou menos o seguinte: olha, vejam esses artesãos, vejam esses artistas. Eles criam imagem de bezerros e dizem que se vocês pedirem alguma coisa a esses bezerros, eles vão dar a vocês. E o povo literalmente sacrificavam seus bebês vivos aos seus deuses mortos. Eles matavam seus bebês vivos. E aí, com sarcasmo, dizia: ainda beijam seus bezerros de ouro. É porque a tradução aqui está muito simples, né? Está muito meio que abafando isso aqui. Mas no original, meu irmão, no texto hebraico, fica muito explícito que aqui é sacrifício humano. Eles sacrificavam bebês, faziam abortos para esses deuses, esses falsos deuses, essas imagens de bezerros, e ainda beijavam esses bezerros. Sacrificavam na intenção de buscar ajuda, na intenção de querer provisão, de querer bênção. Era uma insanidade sem precedente, meu querido. O que a idolatria pode levar o ser humano a fazer é pura insanidade moral, meus irmãos.
pura insanidade mental. O homem se prostra diante daquilo que é menor do que ele e é feito por ele. Isso é insanidade. Os ídolos são impotentes. Os ídolos não podem nos livrar. Os ídolos não têm vida. Eles são incapazes de nos dar vida. Mas pelo contrário, eles são capazes de matar. Atrás deles estão os demônios, ainda que eles não sejam nada. Então esse absurdo de idolatria, de sacrifício, de se prostrar diante desses falsos deuses, trouxe sobre os israelitas a destruição completa deles. O resultado da idolatria é justamente o desaparecimento. O juízo inevitável para a adoração inútil é tornar-se igualmente inútil, ou seja, sumir com uma fumaça da neblina. O verso 3, veja como ele diz: por isso, ou seja, se eles são idólatras, por isso serão como nuvem na manhã, como um orvalho que cedo passa, como palha que se lança da eira, e como fumaça que sai por uma janela. O importante de entender aqui, meus irmãos, nesse versículo, é que a idolatria traz o próprio castigo. E qual é o próprio castigo da idolatria? Se você adora o nada, o que é que você tem? Nada. Nada. Você termina com nada. Neste verso, Oséias usa essas 4 figuras interessantes aqui: as nuvens, o orvalho, a palha e a fumaça. Então, para enfatizar justamente a realidade inevitável do desaparecimento de Efraim. Todas essas figuras têm a mesma propriedade, têm a mesma qualidade. Qual é a qualidade dela? É a efemeridade, a transitoriedade. Neste tempo de verão, às vezes a gente vê aquela nuvem grossa, né? Aquelas nuvens pesadas, escuras, e de repente vem um vento, e a nuvem se dissipa. Toda vez que acordo de manhãzinha, às vezes, em 5 horas, olho assim para a minha plantinha, vou dar uma olhada na minha plantação, está lá tudo molhadinha, mas basta vir a primeira luz do dia, 6 horas, 7 horas, secou tudo. Mesma coisa, meu irmão, você vai limpar o feijão com aquela peneira, você sobe o feijão para tirar aquela poeira sai com o vento, e de repente, não dá alguns metros, ela some. A mesma coisa, meus irmãos, aí você vai fazer um fogão a lenha, coloca lá o fogão para queimar, e aquela fumaça que sai da chaminé, que sai da janela, ela vai se perder na atmosfera, e é assim a nossa vida. E é assim o que acontece com a vida de quem é idólatra. Assim será o destino de Efraim. Mas por que, pastor? O destino de Efraim será assim? Porque Efraim abandonou a Deus. A primeira verdade foi a apostasia de Efraim aqui que nós vimos. Agora veremos a ingratidão de Efraim. Efraim tinha conhecimento suficiente para adorar a Deus e obedecer ao Senhor da forma como Deus se revelou. Efraim tinha consciência de que Deus era o seu único Salvador. Deus libertou seu povo da escravidão do Egito, guiou o povo no deserto, os guardou do perigo, alimentou o povo com um maná que caiu do céu, meus irmãos. Deus proveu toda a situação. Deus deu-lhe por herança uma terra rica de provisão, mas o que Israel fez por Deus? Israel virou as costas para Deus. Com seu coração soberbo, se esqueceu do Senhor. E infelizmente, meus irmãos, as bênçãos do Senhor o povo não usou para a glória de Deus. Em resumo, o profeta apresenta aqui o contraste entre a futilidade da idolatria e a fidelidade para com o Senhor. Há 3 coisas que aprendemos aqui. Primeiro, Efraim substituiu o Deus da aliança por Baal. Verso 4 e 5. Todavia eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito. Portanto não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Oséias usa a linguagem aqui dos 10 mandamentos lá do Êxodo, onde Deus se revelou salvificamente para o povo de Deus. O Deus provedor estava com Efraim, mas Efraim trocou o Senhor por Baal. Efraim tinha cuidado de Deus. Deus cuidava de Efraim, mas ficou Efraim apaixonado, encantado pelos deuses de Canaã. Efraim, por vontade própria, abandonou a Deus para beijar os bezerros de ouro
E apesar de Deus ter lhe libertado da escravidão, apesar de Deus ter sido o seu salvador e ter amado, protegido, conduzido à terra da promessa, meus irmãos, através do deserto, Efraim abandonou ao Senhor. Deus não é somente um Deus, mas é o único Deus que demanda de nós adoração e lealdade, fidelidade. Ele é o guia e preservador do seu povo. Ele é o nosso guia, é o nosso preservador. Ele requer de nós, irmãos, adoração exclusiva. A segunda coisa que aprendemos é que Efraim substituiu o Deus das bênçãos pelo Deus das bênçãos, pelas bênçãos de Deus. Verso 6. Quando tinham pasto, eles se fartaram. E uma vez fartos, isso obedeceu-lhes o coração, e por isso se esqueceram de mim. Efraim, ao receber as bênçãos de Deus, desprezou o Deus das bênçãos. A gente vê isso, meus irmãos, em muitas igrejas. O que é que o povo quer de Deus? Suas bênçãos, quer milagres. Por isso que temos essas igrejas emergentes que estão cheias de gente. Igrejas que pregam prosperidade, que pregam bênção. É isso que o povo quer. É isso que as pessoas gostam. Não do Deus das bênçãos, mas da bênção de Deus. E aqui aconteceu com Efraim, meus irmãos. A prosperidade de Israel, longe de conduzir a nação a Deus pelos caminhos de gratidão, fez ela ser soberba. A prosperidade trouxe orgulho, o orgulho, o esquecimento de Deus. Efraim se esqueceu de Deus, mas Deus não esqueceu de Efraim, e muito menos da ingratidão de Efraim. Oséias destaca aqui a triste história da ingratidão humana, meus irmãos, uma fraqueza de tantas pessoas e de tantas nações. Quantas pessoas você não conhece que no tempo da bonança está nem aí para o Senhor, está nem aí para a igreja, está nem aí com os irmãos? No tempo da bonança, eu cultuo quando eu quero, eu vou quando eu quero, quando der eu vou, porque estou trabalhando, porque estou cheio de coisa, porque não consigo, porque não dá para conciliar, mas está tudo bem, a mesa farta, a geladeira cheia, está tudo bem. Aí quando vem o dia mau, quando chega o dia da calamidade, meu Deus, por que, meu Deus? E aí vem para a igreja, vem pedir socorro. E muitos disso é só mero falso arrependimento. Falso arrependimento. Porque a sua prioridade não é querer Deus, mas é as bênçãos desse Deus. A terceira coisa que aprendemos é que Efraim enfrenta Deus como seu destruidor, não como salvador. Isso aqui é terrível, irmãos. Versos 7 e 8. Sou, pois, para eles como leão, como leopardo, espreito no caminho, como ursa roubada de seus filhotes. Eu os atacarei, lhes romperei a envoltura do coração, e como leão ali os devorarei, as feras do campo os despedaçarão. Então, quando eles desprezaram Deus aqui, meus irmãos, o Deus da aliança, o Deus Salvador, Efraim teve que enfrentar o mesmo Deus, mas agora não como Salvador, mas como destruidor. Aqueles que rejeitaram a graça de Deus tiveram que suportar o juízo de Deus. O pecado revela a situação. O Deus da aliança é agora representado como os 4 animais do capítulo 7 lá de Daniel. Deus é representado como um leão, como um leopardo, como uma ursa que é roubada dos seus filhotes. E esses animais ferozes vão representar aqui, são símbolos, emblemas de grandes civilizações que já se passaram, que se levantaram, como a Babilônia, o Império Medo-Persa, o Império Helênico e o Império Romano. Mas Israel, meus irmãos, foi destruído como nação por esses impérios. Cada um desses impérios foi destruída por Israel. Israel foi destruída por esses impérios. Esses impérios foram vara da ira de Deus para açoitar seu povo. Um dos aspectos mais aterrorizadores, mais aterrorizantes e aterradores do juízo de Deus sobre o seu povo é que quando ele, o Redentor, torna-se o opressor, meus irmãos, não há absolutamente nenhuma ajuda, não há absolutamente nenhum socorro. Quando Deus é o seu Salvador, glória ao Senhor. Mas quando Ele é seu opressor, é como aquela pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, né, irmãos? Isso é óbvio.
Mas e se Deus for contra nós? Efraim abandonou a Deus, foi ingrato ao Senhor, e por causa da soberba do seu coração e se achar autossuficiente, Efraim não encontrou salvação no dia da calamidade. Então a maior loucura de Israel, a insanidade da qual ele cometeu, foi acreditar que era autossuficiente, que era independente, que não precisava de Deus. A autoconfiança arrogante é expressa aqui na confiança em ídolos fabricados por mãos humanas. As colheitas das lavouras eram dedicadas a Baal. O problema de Israel não foram os problemas externos, não foram os inimigos de fora, mas a sua destruição que veio de dentro para fora. Israel confiou mais em si do que em Deus, e isso é loucura. Veja o verso 9, percebendo essa autoconfiança de Israel. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Israel confiou em si mesmo, em suas alianças políticas, nos seus ídolos, em Baal, feito de ouro, em vez de confiar no Deus Criador dos céus e da terra, por ter desprezado Deus, o seu Salvador, o seu socorro. Ele caiu na rede da completa ruína. O único socorro que Israel poderia ter era o socorro de Deus, meus irmãos. Mas o que Israel fez? Abandonou o Senhor, e daí vem a sua destruição. Israel confiou em seus reis e não confiou no rei dos reis, meus irmãos, e o resultado disso foi destruição. Veja o verso 10 e 11. Onde está agora o teu rei, para que te salve em todas as tuas cidades, e os teus juízes, dos quais disseste: dá-me rei e príncipes, dei-te um rei na minha ira, e tu tirei o meu furor. Deus, meus irmãos, era quem governava a nação de Israel. Israel não precisava de rei, porque Deus era quem governava Israel. Era um estado teocrático. Mas o que é que o povo diz? Deus, eu preciso de um rei como o Egito. Deus, eu preciso de um rei como a Síria tem. Deus, eu preciso de um rei como todos os povos vizinhos têm. E o que é que Deus disse? Tá bom, vocês não me querem como rei, vocês terão um rei de vocês. Então veio a monarquia de Israel. Veio os governantes de Israel, foram fracos, temporários, falíveis e ineficientes. Era chegada a hora de Israel não ter mais um rei algum, meus queridos. E essa situação de não ter nenhum rei durou por séculos e até hoje não tem. Deus permitiu que houvesse rei em Israel. Tudo isso fazia parte da sua vontade permissiva, mas não da vontade decretiva de Deus. Tanto o rei Saul, o primeiro rei do Reino Unido de Israel, como o rei Jeroboão I, foi o primeiro rei do Reino do Norte, foram dados ao povo não por vontade decretiva, decisiva de Deus, mas por vontade permissiva. A troca dos reis de Reino do Norte foi feita por usurpação, aquela conspiração política foi feita sem que Deus fosse consultado. E a monarquia foi estabelecida em circunstâncias ambíguas, que ajuda a explicar a ira de Deus. Deus deu os reis na sua ira e tirou do trono cada um desses reis no furor de sua ira. E resumo da monarquia de Israel, meus irmãos, o profeta Oséias fala especialmente dos reis que ocupam o trono de Israel aqui. A sucessão rápida, por conspiração, porque foram principalmente esses reis que causaram a destruição de Israel. E Oséias possivelmente está se referindo aqui nesses versículos à sucessão de reis a partir de Jeroboão I. O primeiro rei de Israel até Oséias, na época da invasão. Então o governo teocrático da casa de Davi foi substituído por uma sucessão de autodenominados reis, porque eles se achavam poderosos, porque eles se achavam maiores que Deus. Agora esses reis não podem e não poderão salvar as suas cidades do poder da Síria. Esses reis são impotentes para socorrê-los no dia da calamidade. Confiar no braço da carne, meu irmão, confiar no seu próprio braço, confiar na sua própria vontade, nas suas próprias decisões, é a mais pura tolice. É a mais pura tolice. Efraim abandonou a Deus, foi ingrato ao Senhor, confiou em si mesmo e na sua própria força. E o resultado disso foi o quê? Castigo de Deus. E não existe pior castigo que Deus possa te dar do que mais pecado na sua vida.
verso 12 a 14, encontramos algumas verdades sobre o pecado. Primeiro aqui, meus queridos, aqui é extremamente perigoso acumular pecado na sua vida. Verso 12: as iniquidades de Efraim estão atadas juntas, o seu pecado está armazenado. A liderança espiritual de Israel aprofundou-se na prática de excessos. Os príncipes amavam, meus irmãos, apaixonadamente a desonra, a corrupção. Efraim multiplicou os altares para pecar. Efraim pecava mais, pecava muito mais. E agora o profeta diz que as iniquidades de Efraim estão atadas juntas. Elas se organizam, elas se colocaram juntinhas. O seu pecado está armazenado, está guardado. Em vez de confessar seus pecados, em vez de abandoná-los, Efraim acumulou combustível para a sua própria destruição. O processo está encerrado. O juiz já decretou a sentença. E a sentença é destruição. Porque lá estão as provas, todas guardadas, armazenadas. A retribuição divina, ela é certa. Essa figura usada por Osés se baseia no costume de guardar dinheiro em sacos, esconder os lugares mais preservados. E os pecados de Israel são recolhidos cuidadosamente, meus queridos, embrulhados, guardados até o dia da retribuição. O pecado não perdoado de Efraim era como um bem guardado no armazém de problemas para o futuro. Segunda coisa é que as consequências do pecado são inevitáveis. Veja o verso 13: dores de parturiente lhe virão, ele é filho insensato, porque é tempo e não sai à luz ao abrir-se da madre. Como uma mulher que sofre inevitavelmente as dores de parto, meu irmão, assim Efraim sofria as consequências do seu pecado. E ouvindo isso, vendo esse versículo, eu me lembro justamente do trabalho de parto de Larissa. Eu presenciei todo o trabalho de parto do nascimento de Matias. Eu vi tudo. As contrações que eram acompanhadas por uma dor involuntária, a dor que ela sentia, que era algo inevitável. Ela pegava um pente, amassava o pente. Quando não tinha um pente, era a minha mão. Apertava a minha mão, meus irmãos, a ponto dos dedos ficar roxo. E quase estourava, a circulação, de tanta força que ela colocava, justamente para suportar aquela dor. Matias não tinha nenhuma força para sair daquele lugar. Matias não tinha força. E assim era Israel. Ele não tem força para romper com os próprios pecados. Assim é você. Você não pode querer se libertar dos seus pecados por si só. Somente por Deus. Às vezes Larissa ela ficava tranquila, mas de repente vinha aquela dor. E ela suportava essa dor apertando minha mão, mas toda essa dor, todo esse sofrimento tinha um propósito, tinha uma finalidade. Qual é o propósito da finalidade? O nascimento daquele menino. Ela perguntava: tem alguma coisa para passar essa dor? Não, tem para aumentar. E aí, toda essa dor, todo esse sofrimento fez que meu filho nascesse. A cena mais bonita que eu já vi na minha vida. E toda essa dor tinha uma finalidade, meus irmãos. Mas se ele não cumprisse a sua finalidade, o resultado seria a morte. Se Larissa não sentisse a dor, se ela não quisesse colocar aquele menino para esse mundo, se ela não sentisse nada, aquele menino ficaria ali e morreria ali. Assim foi Israel. Ele é filho insensato, porque é tempo. É tempo de nascer, é tempo de sair, mas ele não sai. E o que foi que aconteceu com Efraim? Morreu. Né? O mesmo acontece com a disciplina do Senhor em nossas vidas. Se a disciplina por meio do sofrimento, das dificuldades, não resultar em arrependimento do pecador, aquelas circunstâncias vão nos levar à destruição. Terceiro, quando Deus intervém, a morte não tem a última palavra. Verso 14: eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Então, há uma divergência entre os comentaristas sobre a interpretação desse versículo 14. Os estudiosos interpretam aqui esse versículo como uma ameaça e não como uma promessa. É como se Efraim estivesse no corredor do julgamento, fora da capacidade de se recuperar. Mas na linha de entendimento que eu tenho aqui, no texto bíblico, é que Osés está falando de uma promessa, não de uma ameaça.
Apesar de Israel ser arrastado pelos seus pecados, de cair no cativeiro, de passar pelo fio da espada, Deus resgataria o remanescente fiel. O remanescente fiel que saía de Israel. E que a partir daquele povo veio quem? Veio o nosso Salvador, Cristo Jesus. Ainda que o castigo viesse, com certeza Deus não destruiria totalmente o seu povo. E Osés usa com certa frequência, meus irmãos, esse método de introduzir promessas maravilhosas do amor de Deus no meio de ameaças. E o profeta vem relatando essa situação que poderia terminar em morte. E com frequência é o que acontece, meus irmãos. Agora o Senhor promete: morte, onde estás? Morte, onde é que estás? A graça resplandece em meio à palavra de juízo. O Senhor que ameaçou aparecer como um leão, um leopardo, como um urso, como animais devoradores, virá como um redentor, irmãos. Para redimir-nos do inferno, para nos livrar-nos da morte merecida. Todos aqueles que confiam nele serão libertos da morte. E em meio à proclamação da sentença, Deus prediz que tem futuros propósitos de misericórdia e redenção em nossas vidas. E mais tarde o apóstolo Paulo, meus irmãos, citou esse versículo no auge da sua argumentação sobre a doutrina da ressurreição, mostrando que Jesus já venceu a morte em sua ressurreição. Porém, a morte, como o último inimigo a ser vencido, será lançada no lago de fogo quando Jesus vier em sua glória e majestade. Aquele glorioso dia, meus irmãos, cada um de nós receberemos um corpo glorificado, incorruptível, imortal, espiritual, celestial, cristificado, como o corpo de Cristo, a destra de Deus. Na ressurreição de Cristo cumprir-se-á justamente esse resgate, a redenção de Deus que ele pretendia a Israel. O Sheol, o inferno não terá mais poder, a morte não terá mais poder. Quando falamos, meus irmãos, deles agora, quando falamos do inferno, quando falamos da morte, eles não vão parecer como atacantes que aterrorizam, mas como inimigos que foram totalmente vencidos. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores, meus irmãos. E podemos dizer com o apóstolo Paulo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Efraim abandonou a Deus, foi ingrato ao Senhor, confiou em si mesmo, confiou na sua própria força. Como resultado, todas as suas disposições foram entregues ao pecado. E agora a aparente riqueza, o sucesso de Efraim não foi capaz de socorrê-lo no dia da calamidade. Osés chega no clímax da destruição, da descrição sobre o juízo de Deus sobre Efraim na cidade de Samaria. É um dos versículos mais aterradores que a gente pode ler, meus irmãos. A invasão dos assírios seria como uma tempestade de vento do deserto, trazendo em suas asas destruição, devastação dos recursos naturais, destruição das vidas humanas. Seria algo sanguinário, perverso. A culpa de Samaria caiu sobre si mesma por abandonar a Deus. O profeta Osés, no verso 15, descreve a invasão do exército assírio como um vento leste, um vento tórrido do deserto, que faz secar as nascentes, que faz acabar com as fontes de água. Verso 15: ainda que ele seja entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e secará a sua nascente, e estancará a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. Essa invasão militar, todas as riquezas da nação seriam saqueadas pelos conquistadores. E o cerco de Samaria, a invasão pelos assírios, como vemos no verso 16, é como ver uma cena de filme de terror, irmãos. Uma cena explícita que mostra o horror de uma guerra. O verso 16 diz: Samaria levará sobre si a culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados, e as mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Em outra tradução diz o seguinte: Samaria terá de enfrentar as acusações porque se rebelou contra Deus, porque abandonou o Senhor. Um povo será morto
Os bebês serão jogados contra as rochas, mulheres grávidas serão rasgadas ao meio. Porque era literalmente isso que os assírios faziam quando chegavam em uma cidade para destruir. Eles não tinham misericórdia de mulheres grávidas, eles não tinham misericórdia de bebês de braço, eles não tinham misericórdia de crianças. Eles pegavam literalmente essas crianças pelas pernas e jogavam contra as rochas. Eles faziam fileiras de mulheres grávidas e partiam elas ao meio. Isso é uma cena de desgraça, irmãos. Isso é uma cena de inferno. Os soldados assírios eram conhecidos pela sua perversidade. E esse foi o destino de Israel por ter abandonado o Senhor. Talvez isso não aconteça conosco, passar por essas coisas. Mas o mesmo sentimento de desespero, de angústia, de desamparo. Imagine, se coloca no lugar de uma mãe e vê o seu filho ser estourado numa rocha. Imagine o desespero de se cortar ao meio. É o sentimento das pessoas que correm para o inferno. O inferno é uma realidade. O inferno é uma realidade. E as pessoas que vão para lá vão sentir exatamente esse desespero. As pessoas que abandonaram o Senhor, que vivem como se Deus não existisse, experimentarão a ira de Deus em sua plenitude. A descrição desse versículo 16 ela é gráfica, mas não é um texto que pode vir da ira plena de Deus. Muitos, em sua arrogância, não percebem o real estado do seu coração, não percebem o real estado da sua perdição, não enxergam a podridão de vida que vivem, não enxergam a miséria de viver apenas nesse mundo, porque esse mundo é passageiro. Esse mundo é passageiro, e é um ditado que diz: o pior cego é aquele que não vê, aquele que não quer ver. O mundano vive para esse mundo. O mundano vive para esse mundo, mas ele está morto para Deus. A lei da qual rege a vida desse mundano é o pecado do seu coração. E quanto mais se afunda no pecado, mais distante ele fica de Deus. E quanto mais pecado, mais perdido ele fica. Meu irmão, não seja como Efraim. Não seja como Efraim. Se arrependa da sua arrogância, se arrependa de sua autoconfiança, se arrependa de achar que pode fazer qualquer coisa, que pode ir para qualquer lugar. Se arrependa da sua independência, porque você não é independente. Você depende totalmente de Deus. Se arrependa que ainda há tempo. Nós dependemos totalmente do Senhor. Sem Ele estamos perdidos, sem Ele estamos mortos, sem Ele somos como um orvalho, sem Ele somos como nuvens, sem Ele somos nada, meus irmãos. Aí, irmão, toda vez que reclamamos, toda vez que murmuramos, nós atribuímos a Deus a injustiça. E quantas vezes você não faz isso? Quantas vezes eu já fiz isso? De reclamar, de murmurar, de maneira gratuita às vezes. Meu irmão, só por você estar vivo é motivo de gratidão. Só por você estar em pé é motivo de louvor, de ter saúde, de ter onde morar, de ter comida, de ter casa. É motivo de agradecimento. Ah, pastor, mas não tem nada disso, mas tem Cristo no teu coração. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Deixe de reclamar. Não seja aquele tipo de pessoa que, na bonança, esquece de Deus, esquece da igreja, esquece dos irmãos, vive como um mundano, mas no dia da tribulação, o que é que acontece? Vem chorando para a igreja, feito um cachorro arrependido, a orelhinha murcha, com vergonha do que fez. Isso que não passa, muitas vezes, de um falso arrependimento. É claro, meus irmãos, precisamos acolher as pessoas que vêm chorando, arrependidas, para então acolhermos. Mas não fazemos. Agradeça ao Senhor no dia da bonança e no dia da tristeza também. O apóstolo Paulo nos diz que nós devemos dar graças em tudo. Em tudo, dá graças. Meu irmão, toda desgraça que acontece muitas vezes na sua vida é consequência de suas atitudes. Entenda que há apenas um que pode nos socorrer, o único que pode nos prover, o único que pode nos proteger. Se você confiar em si mesmo, confiar nos seus políticos de estimação, confiar nessa política desse mundo, confiar nas riquezas, confiar nos seus bens, o resultado que você tem é o mesmo resultado de Efraim.
destruição, morte. Muitas escolhas que você toma na sua vida não fazem parte da vontade decretiva de Deus, fazem parte da vontade permissiva de Deus. E muito do que acontece, meus irmãos, é justamente isso Deus permitindo. E nós somos responsáveis por cada uma dessas escolhas, por aquilo que você planta, porque se você plantou, você vai colher. Assim como foi Israel. Israel plantou abandono, apostasia. E o que foi que ela colheu? Morte, destruição. E meu querido, se você guarda para si um pecado de estimação, mas o pastor não sabe, mas ninguém sabe, papai e mamãe não sabem, meus filhos não sabem, ninguém sabe desse. Você está guardando uma criptonita no seu bolso. Você está guardando um pedaço de urânio, de plutônio, que são metais radioativos que causam câncer. Você está causando câncer no seu corpo, no caso na sua alma. Se você guarda pecados, se você está guardando seus pecados, isso vai te matar aos pouquinhos, vai matar seu relacionamento com Deus. Se não já matou, aquele pecado escondido vai criar um câncer na tua alma. E se tu não retirar esse pecado, você vai morrer, porque esse é o salário do pecado, porque esse é o resultado do pecado em nossas vidas, a morte. Por isso, meus amados, confie em Cristo Jesus. Abandone o seu pecado de estimação. Creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Seja fiel a Cristo. Viva para a glória de Deus. Deposite todas as suas preocupações, suas angústias, seus medos, suas ansiedades aos pés da cruz de Cristo. Cristo matou a nossa morte merecida, meu irmão. E por meio da morte de Cristo Jesus, nós temos vida eterna. Por meio dos merecimentos da obra de Cristo, nós temos paz com Deus, direito de ser chamados filhos de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus, no reino dos céus. Portanto, amado irmão, se arrependa da sua vida de pecados e vive a vida em Cristo Jesus. A Ele toda a glória, irmãos. Que Deus os abençoe. Amém.